Está em Apocalipse, 3º capítulo, versículo 14. E diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-te conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente. Arrependa-se, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei direito de sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa então é a última das cartas do Senhor Jesus à igreja que estava em Laodiceia, e essa aqui era a cidade mais rica entre todas as outras. E aqui era um centro bancário, muito dinheiro e ouro circulavam aqui nessa cidade. Havia uma produção de uma lã escura, uma lã preta e brilhante. E então Laodiceia se destacava também como uma indústria têxtil. E além disso, Laodiceia ela produzia aqui ungüentos que curavam alguns problemas nos olhos. Era muito comum na época as pessoas, né, com problemas nos olhos, enfim, as caminhadas, as viagens, então as pessoas recebiam muita poeira nos olhos e causava muitas doenças nos olhos. E Laodiceia oferecia uma solução, e havia bons médicos aqui nesta cidade. E a igreja que estava aqui em Laodiceia se deixou afetar por esse sentimento de arrogância, de autossuficiência que permeava a comunidade. Diante disso, recebe sérias repreensões de Jesus, e Jesus os repreende e os motiva a tomarem algumas ações muito práticas. Essa igreja não teve nenhum elogio, só críticas. E então alertas do Senhor Jesus. E também era oferecida a recompensa aos que vencessem. Detalhe muito interessante: Jesus diz assim: você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O Senhor Jesus usou algo específico de Laodiceia. Laodiceia sempre teve problemas com o suprimento de água. E então, ela no vale de rochas vulcânicas, mas tinha Hierápolis, um lugar um pouco mais alto. Hierápolis, cidade vizinha, e havia fontes de águas quentes. Então, eles construíram um aqueduto que vinha de Hierápolis até Laodiceia. E a esperança era que, quando a água saísse quente de lá, chegasse a Laodiceia fria. Só que não deu certo. Ela chegava morna em Laodiceia. Quando o viajante chegava em Laodiceia para beber água, e esperava encontrar uma água fresca, encontrava uma água morna, e isso lhe dava náuseas. E o Senhor Jesus usa isso para expressar essa mensagem, né? Olha, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você é morna. A fria era uma água boa para se beber, a quente era boa para saúde, que tratamentos de saúde eram feitos, mas a morna era nauseante. E Jesus
está alertando, usando algo que eles viviam para que o seu ensino fosse ainda mais marcante, que eles lembrassem disso. O morno fala de ser indefinido, indeciso, sem posicionamento. Nesse caso do texto, o frio é positivo, o quente é positivo, o negativo é o morno. E essa situação do morno, aquele que não se define, aquele que é indeciso, que está sem posicionamento. E diante disso vale uma reflexão novamente para a gente. A gente é frio, é quente, a gente, enfim, de alguma maneira a nossa vida está servindo a outros, pensando em aplicação para a vida, ou a gente é indefinido? Temos nos posicionado em Jesus? E essa igreja tinha uma ilusão. Ela diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Os cristãos envolvidos na cultura da cidade e também diante de tudo aquilo, e Jesus usa também isso. E o texto mostra que a riqueza material havia cegado esta igreja também. Eles viviam numa pobreza espiritual. Jesus lhes diz, esses que eram ricos, ele lhes diz: vocês são pobres. Na abundância de roupa que tinham à sua disposição, Jesus disse: vocês estão nus. Aqueles que tinham remédio para os olhos, Jesus disse: aconselho que vocês comprem, que vocês se usam com colírio. E Jesus disse, aconselha aqueles cristãos que se diziam ricos, se achavam ricos, diziam: comprem de mim ouro puro, ouro, riqueza. Ouro fala do que é divino. Jesus disse: adquiram roupas brancas, não aquelas negras. Isso fala de santidade. E então Jesus está usando esses elementos da cultura para trazer essas lições e trazer estes alertas. Sabe, as riquezas materiais, os recursos humanos, eles muitas vezes podem trazer uma sensação de falsa segurança e de acomodação. E isso pode nos colocar em situações de risco. Novamente, qual é a nossa verdadeira riqueza? Esmirna, que era pobre, Jesus disse: você é rico. Laodiceia, que era rica, Jesus disse: você é pobre. Em comparações com as riquezas humanas. O Senhor Jesus, a essa igreja, vai falar de amor. Ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então Jesus está anunciando tudo isso por amor. E quando Jesus fala alguma coisa que muitas vezes não é confortável para nós, é porque Ele nos ama. Ele diz: por isso, seja diligente, arrependa-se. Novamente, arrependimento aqui sendo um desafio para uma igreja. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ei, a igreja de Jesus deixou Jesus para fora. Uma igreja que coloca Jesus para fora, e Jesus tem que chegar nessa igreja e bater. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar com ele, vou cear com ele, ele comigo. Na época, de duas uma, ou você batia na porta, ou você chamava. As portas tinham um ferro, quando a pessoa chegava na porta da casa, ou batia, ou falava. E aqui Jesus faz as duas coisas. Ele está batendo, ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Era uma insistência. Jesus estava lá batendo, mas eles não estavam atendendo. Jesus disse: se alguém abrir a porta, eu entrarei. Isso pode ser aplicado a igrejas e também de maneira individual. Onde que Jesus está na nossa igreja? Onde Jesus está na nossa vida? Dentro ou fora batendo? São alertas muito interessantes. E Jesus disse: ao vencedor darei direito a sentar-se comigo em meu trono. Recompensa. Que a gente vença toda e qualquer engano e tentação nesse mundo
sejamos fiéis, não sejamos mornos de maneira alguma, não vamos nos iludir com o que temos, porque o que temos não faz o que somos, e que em Cristo sejamos definidos, posicionados, firmes, e que tenhamos cada vez mais dele, do olho dele, do colírio dele, da roupa dele, roupas brancas, santidade. Esse é o desafio para todos nós, da Igreja de Jesus na atualidade. Igreja de Laodiceia, e alguns dizem que vive-se a era de Laodiceia, alguns falam que na linha de interpretação de que as 7 igrejas falam de 7 eras, e essa seria a última, porque Jesus disse assim, diz o amém. Então tem esse amém, que é o último, e eu gosto de pensar que nos últimos dias nós viveremos 2 tipos de igreja, como nós já citamos anteriormente. As 2 igrejas definidas serão Filadélfia ou Laodiceia. Que nós sejamos como Filadélfia, essa igreja fiel, e cuidemos com os riscos de Laodiceia. Amém? Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra e pelos teus alertas. E pedimos que o Senhor nos livre de colocar o Senhor para fora da nossa vida e das nossas igrejas. Livra-nos da mornidão, da indefinição, da falta de posicionamento. Que não venhamos a nos iludir com as coisas que temos, porque o nosso maior tesouro é o Senhor. Que a nossa busca maior seja das riquezas espirituais. Que as nossas vestes sejam brancas. E que tenhamos mais e mais do Senhor. Abre os nossos olhos, unge os nossos olhos para enxergarmos os tempos e percebermos que Cristo está para voltar. Dá-nos do teu colírio para enxergarmos as nossas realidades, enxergarmos a nossa pobreza, e que diante disso nos humilhemos diante do Senhor e busquemos a sua face cada vez mais, e estejamos sempre preparados para a volta de Jesus, que possamos vencer e então nos assentarmos com Cristo ao lado do trono do Pai. Que assim seja com todos nós que estamos aqui, com cada um que assistirá esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe.